Oi, meu nome é Luana e hoje eu vim te contar sobre a história do boneco de ventríloco. Lá pelo ano de 1920, era muito comum os pais levarem suas crianças para ir assistir a espetáculos com bonecos de ventrílocos. E esse tipo de show acabou se tornando algo muito comum lá naquela época. E nessas apresentações, uma pessoa em específico ficou bastante conhecida. E o nome dele era McCarthy. Ninguém sabe exatamente o porquê dele ter ficado tão famoso, porque na verdade o show dele era até bastante simples. Não tinha nada de especial, mas ele acabou conquistando muitas crianças. E elas adoravam ir assistir aos seus shows. Ele tinha o seu fiel escudeiro, que era o boneco de ventríloco que ele usava nos seus shows. E o nome desse ventríloco era Edgar. E as pessoas que olhavam esse boneco de ventríloco tinham uma impressão muito estranha. Elas diziam que esse boneco parecia ser uma criança mais ou menos gordinha, entre 9 e 10 anos. E essa era a impressão que esse boneco causava nas pessoas. O Edgar chamava a atenção das pessoas por causa de uma coisa muito curiosa, porque esse boneco ele era simplesmente muito, mas muito realista. Tudo isso porque ele tinha feições humanas e até mesmo a mão dele era simplesmente muito realista. E as pessoas que iam até esse espetáculo simplesmente ficavam encantadas com aquele realismo todo daquele boneco e ao mesmo tempo também ficavam um pouco assustadas, digamos assim, com tanta realidade ali, né? Com tanto realismo. Mas as pessoas tinham essa impressão apenas vendo o Edgar de longe, porque o McCarthy não deixava ninguém chegar perto do Edgar. Então algumas coisas estranhas começaram a circular entre o público ali que ia assistir aos shows do McCarthy. E essas pessoas começaram a dizer que era muito estranho, porque às vezes eles tinham a impressão de que o Edgar mexia a boca e até mesmo falava sozinho, mesmo sem o McCarthy estar manuseando o boneco. Então começaram a acusar ele de ter feito algum pacto ou algum acordo com o diabo para ele conseguir ter sucesso e a tão sonhada fama que ele queria. Então essa história começou a crescer muito e teve uma repercussão muito grande. Então os pais das crianças começaram a não levar mais elas para frequentarem esse ambiente e não deixavam mais elas ali irem assistir esses espetáculos. Porque naquela época, quando se falava de feitiçaria ou algum tipo de pacto, as pessoas ficavam com bastante medo, receio, então esses pais optaram por não levar mais as suas crianças. Em uma noite, o McCarthy estava em uma espécie de turnê em Nova York e ele estava no seu quarto se preparando para mais uma apresentação. Então bateram na porta dele, só que ele não atendeu. Então o pessoal ali do hotel que ele estava hospedado chamou a polícia. Só que quando os policiais entraram, eles se depararam com o McCarthy morto. Só que a morte dele foi algo muito estranho, porque a cena não era de um incidente comum, muito pelo contrário. O corpo dele foi encontrado com diversas facadas, o pescoço dele estava quebrado e os olhos dele foi totalmente arrancado. Então é óbvio, a polícia logo de cara se assustou bastante com toda aquela cena. Primeiro pelo McCarthy morto daquela maneira tão brutal e também por todo o contexto. A polícia percebeu que ao lado do McCarthy tinha um baú fechado. Então os policiais resolveram abrir para ver se tinha alguma pista, sei lá, alguma coisa ali dentro daquele baú que pudesse ajudar a resolver esse mistério. E quando eles abriram, eles encontraram o Edgar, o boneco de ventríloco. Só que a polícia ficou apavorada, porque eles chegaram perto do boneco e eles conseguiram pegar o boneco e viram que na verdade não era um boneco e sim uma criança de verdade. Então, aquele boneco que ele usava nas apresentações de ventríloco na verdade não era um boneco e sim um corpo de uma criança.
E o McCarthy colocou uma espécie de máscara de látex horrível para cobrir o rosto pálido do garotinho que estava ali. Bom, nós temos algumas coisas bem estranhas nessa história. Primeiro, né? Quem matou o McCarthy? Ninguém sabe até hoje responder quem fez isso com ele. Quem entrou lá e cometeu toda aquela atrocidade. Segunda coisa, quem era aquela criança? E isso também ninguém sabe responder até hoje. Ninguém sabe quem era aquela criança. E também ninguém sabe dizer como McCarthy fez para preservar o corpo desse menininho em tão bom estado durante tanto tempo. Porque ele usava o corpo desse menininho nas apresentações por vários meses e o corpo se manteve intacto, sem ter aquelas alterações que geralmente acontecem com o corpo após a morte. Então, pessoal, essa é uma história bastante bizarra e eu vou deixar aqui por conta de vocês. Vocês me digam aí o que vocês acham dessa história. Para vocês, essa história é real, é fake? Vocês já tinham escutado essa história? E é isso, galera. Curte, comenta, compartilha. Não esqueça de deixar o seu like, me ajudar no engajamento. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Um grande beijo e até a próxima.